Bom, Norma Greenberg. Hoje vamos ter a apresentação de Norma Greenberg, uma odisseia artística. A Norma é professora da Universidade de São Paulo, da Escola de Comunicações e Artes, a quem agradeço muito por vir e fazer essa apresentação aqui para o nosso grupo. Norma, você está com a palavra. Muito obrigada, Wagner. Agradeço o convite e a presença de todos vocês. E a paciência também, mas vamos em frente, que temos muito material para mostrar e para apreciar e para conversar. Então, eu sou boliviana, nasci na Bolívia, meus pais imigrantes europeus. Desde criança eu me encantei com a arte, com o balé, com a pintura, e eu frequentava uma escola onde era um prédio estilo espanhol e com coricancho, aqueles pátios centrais. E toda vez que eu ia fazer balé, eu entrava em contato com todos os pintores, os desenhistas, os alunos de lá, e fui criando essa familiaridade com tudo isso. Eu vou começar pelo meu ateliê. Esse ateliê é um ateliê que era um sonho, e eu realizei esse sonho. Em 2000, eu fiz um ateliê exclusivamente meu, dentro do meu sonho, das minhas necessidades. Um arquiteto que agradeço muito pelo conhecido, o Gilberto Pinto Nascimento, onde tudo que eu pedia ele transformava em realidade. Então foi algo fantástico. Até hoje é um espaço dinâmico, é um espaço, digo que mágico, onde o artista produz o seu trabalho. É um espaço sempre mágico, há uma identificação e uma simbiose com o espaço também, por incrível que pareça. E aqui, hoje, este é o ateliê, ou seja, já não é tão hoje, tenho 24 anos aqui. Antes eu tinha na minha casa, e antes de casar eu tinha um ateliê que eu aluguei uma garagem e trabalhei desde antes da minha formação. Eu já estava trabalhando com cerâmica. Foi assim um encontro realmente incrível. Quando eu fiz meu primeiro potinho de cerâmica, eu tive uma sensação fantástica de ser um homem das cavernas ocupando um espaço. Porque a minha formação tinha sido sempre em desenho, pintura, bidimensional, ocupando um espaço bidimensional. E aí, quando você transforma argila, plasma argila, dá forma, e ela ocupa um espaço com a tua singularidade, com a tua poética, é algo muito forte. E eu tenho presenciado isso em muitas pessoas, não só da área de artes, mas pessoas das mais diversas áreas que põem a mão no barro e se identificam e começam a voar com a possibilidade de criar e criam. É muito, muito interessante como é um processo visceral mesmo. Aqui é meu ateliê, vocês veem inúmeras obras, eu vou apresentar algumas e vou contar para vocês como é que elas surgiram, tá? Olha o ateliê aqui, né? Esse meu espaço, meu ateliê. Bom, aqui então entro na formação e produção. A minha formação acadêmica se deu na FAP. Depois da FAP, então, eu tive o ateliê. Depois não, durante a FAP eu já participava de salões paulistas, fui premiada em 2 salões, e isso, claro, que foi me incentivando e me dando um espaço de crédito para mim mesma, não é? Da possibilidade de ser, de ser artista e de criar. Aqui esses desenhos são da fundação da década de 70, entre 70 e 74, onde eu estava na FAP e via nos corredores manequins. E eu desenhava esses manequins ou esses bonecos de madeira articulados, vocês devem conhecer uns bonecos pequenos. E o mais incrível é que comecei a seccioná-los e a fazer composições com partes do corpo do manequim, ou seja, elas se multiplicando e fazendo. E isso eu retomei, ou seja, esse desenho eu pus aqui porque para mim é de extrema importância,
porque lá pela década 95, 96, eu fiz o concurso, eu já estava como professora desde 89 na ECA, mas aí teve um concurso para efetivação e eu comecei a olhar para trás para a minha produção e descobri esses desenhos onde eu já utilizava um processo que eu utilizo até hoje, não é, de criar um elemento e ver desse único elemento muitas possibilidades. Ou seja, ele não tem só uma altura e uma base, a altura pode ser uma base, a base pode se transformar em altura, enfim, eles se multiplicam e eles se transformam. Então, aqui à esquerda, uma exposição que eu fiz no MAC de Curitiba. Eu fui premiada nos salões de Curitiba, tanto no Paranaense como nos de Cerâmica, Alfredo Anderson, e isso me deu, então, a oportunidade de ser convidada para fazer uma exposição no Museu de Arte Contemporânea. E nesse momento, o que eu apresento? Eu apresento desses desenhos lineares, não é? Com uma gestualidade muito grande, e apresento umas esculturas e apresento uns módulos onde discuto a questão do container e da escultura, ou seja, o que é um container? Um container é um elemento que pode conter algo, uma água, um alimento. Agora, se ele não tiver essa interferência, não é? Ele é considerado uma escultura. Então, é a questão da funcionalidade e não funcionalidade prática, não é? Aí, então, com esses elementos, eu descubro, nesse momento também, a possibilidade de multiplicá-los, recortar, emendar, construir, e sou convidada para participar de uma exposição no MASP, pelo professor Bardi, de escultores brasileiros. Opa, que legal, tal. Aí eu conversando com um amigo, ele disse assim, olha, Norma, o MASP é um espaço muito grande. Se você apresentar uma escultura que tenha 50 por 50, 40 por 40, ela vai se perder. Então aí foi um desafio, sabe? Os desafios vêm assim, não é? A gente procura e eles vêm. Eu comecei a sobrepor essas obras e a fazer composições com esses elementos. Ou seja, eles eram duplicados, eram colados, eram seccionados. E aí eu comecei a ver a resistência mecânica também da cerâmica que eu estava produzindo, além da resistência a intempéries, não é? Ou seja, sol, a chuva. É um material que se presta muito para ambientes internos e externos, e foi o que eu comecei realmente a explorar. Inclusive essa escultura aqui do meio, que eu chamei grão duplo, ela foi assunto de um Enem. Eles colocaram esta escultura na parte de artes e uma urna marajoara, uma urna funerária marajoara, e as perguntas eram sobre qual era a diferença entre elas, enfim, várias perguntas que correspondiam a essa questão do Enem. Eu fiquei realmente muito, muito emocionada, porque da cerâmica antiga, que realmente eu muito aprecio, admiro, é a cerâmica marajoara. Mas aqui então começam a se desenvolver as verticais. Então, 2 metros, 3 metros, umas com base, outras suspensas. E o trabalho foi acontecendo assim, transformando a matéria cerâmica, que parece assim algo tão pesado, algo muito leve. Esse era o meu desafio também. Inconsciente, tá? Inconsciente. Tanto assim que as esculturas não tinham uma base plana, eram quase que pontas que se apoiavam. Ou seja, o princípio das 3 pontas que se apoiam, sabe? Ou então alguma outra possibilidade que eu encontrava para que elas realmente flutuassem. Aqui é uma exposição no Centro Cultural Vergueiro, percurso de um módulo de 75 a 85, onde toda a exposição decorre de um módulo, que é o grão, tá? É o grão, não é? E isso realmente foi uma exposição muito importante, importante porque
Eu gostei de apresentar esse percurso. Quando as obras saem do ateliê, elas se configuram de uma maneira diferente, não é? E também porque os professores que criaram, Walter Zanini, Júlio Plaza, Regina Ribeiro, que criaram a ECA na Universidade de São Paulo, viram esta exposição e me convidaram para dar aula lá no Departamento de Artes Plásticas da ECA. O que foi extremamente importante para mim no sentido de poder organizar meu trabalho e compartilhar com os alunos os conhecimentos que eu vim adquirindo, não é? Uma coisa importante, gente, que o primeiro ateliê que eu tive foi lá no Bom Retiro, eu aluguei uma garagem. E como é que ele aconteceu? Porque a cerâmica requer uma infraestrutura, uma infraestrutura para que o trabalho aconteça, ou seja, preciso de uma argila adequada, preciso conhecer a formulação desta argila. Eu formulava as minhas argilas e preparava. Precisa preparar os esmaltes, as cores, escolher. E a queima que vai a cone 5, cone 6, 1180, 1200, porque é ela que transforma a matéria e volta a ser a pedra que era. Tem uma poesia do Cabral de Melo Neto que é muito linda, que diz assim que a matéria exposta a não sei quantas mil atmosferas volta a ser a pedra que era. Porque o que é argila? É terra. É uma terra que tem uma característica da plasticidade, não é? Ela tem uma plasticidade que permite que você lhe dê forma. Diferente, por exemplo, que a diferença entre uma argila e uma areia. A areia não tem esse aglutinante, mesmo que eu já vi esculturas fantásticas em areia, mas elas não são permanentes, porque com o calor elas vão se desfazendo. A argila não, a argila é um material, é um mineral que pode ser composto de inúmeras maneiras, como por exemplo a porcelana é uma argila, não é? É uma argila primária, então tem argilas primárias, argilas secundárias. O que é uma argila primária? É uma argila que teve a sua decomposição de feldspatos e pela condição geográfica ela não se deslocou do local e ela permanece com a sua cor sem a pigmentação vermelha, que chamada chamada de quando tem ou seja, quando a argila branca se desloca e vai andando pela estrada, pelo rio, com a intempérie, com a chuva, ela vai se transformando, vai adquirindo outras cores, é como se tivesse contaminada, mas no bom sentido, tá? No bom sentido. Então, vocês veem, as argilas brancas são as argilas primárias e principalmente a porcelana, aquelas que não tiveram um deslocamento para encontrar minério de ferro e se pigmentar, e as outras que sim, que encontraram esses minérios e se pigmentaram, tá? Aqui é a minha primeira exposição, onde eu coloco o título de módulo múltiplo de composição e recomposição, foi em 85, numa galeria muito bacana que durou vários anos e que expunha só cerâmica, não é? Só cerâmica. As proprietárias orientais, você sabe que no Oriente a porcelana tem um valor incrível e foram os primeiros países que produziram a porcelana, era considerado ouro branco. A China, a Coreia, Japão, não é? E a Europa investiu muito em desenvolver a porcelana e com isso desenvolveu outros materiais, outros processos na cerâmica, mas somente fins do século XVIII que se descobre a porcelana, tá? E aqui essa exposição, então é uma exposição onde apresento vários módulos e numa expografia que foi também muito importante para mim. Quem fez essa expografia foi um arquiteto, Marcos Filizete da Silva, que trabalhava também no Memorial da América Latina, e aqui, então, essa exposição
com todas essas possibilidades de criação, ou seja, que um elemento se transformou em dois, em três, em quatro, e esses convites vinham e realmente eram muito valorizados e tinha resultados muito positivos. Aí, então, quando eu sou convidada para dar aula na Escola de Comunicações e Artes, eu, por um percurso, digo natural, um percurso natural dentro da universidade, a possibilidade de estudar. Sempre gostei de estudar, sempre. E aí a possibilidade e a obrigatoriedade também. Então eu comecei a pensar no mestrado. Eu nunca fiz trabalhos especialmente para o mestrado, especialmente para o doutorado, mas sim, eu desenvolvia meu trabalho e, na época, dava um corte e apresentava isto. Claro, parece simples, mas dava um corte, refletia, pensava, escrevia, enfim, sobre este processo todo, não é? E aí, nesse momento, eu começo a criar os humanoides. Os humanoides, na verdade, eram figuras, não são figuras. Eu sempre teve uma época que eu tive um pequeno problema de saúde e comecei a olhar para mim e disse assim: puxa vida, dentro da minha produção é tudo abstrato, e eu valorizo e gosto do abstrato, muito fã da escola do construtivismo e da Bauhaus, onde o menos é mais, então sempre procurava o menos, para você chegar na essência do menos, você jogou muita coisa fora, não é? Como o Leonardo da Vinci dizia assim, como é que você faz suas esculturas? Ele diz assim, eu tiro o que é excesso da pedra. Então, essa coisa de procurar a essencialidade. E eu comecei a fazer essas figurações, inspirada nas figurações das Ilhas Cicládicas, que eu vi uma vez no museu em Nova York, um museu, o Metropolitan, e eu fiquei fascinada com essas pequenas figuras das Ilhas Cicládicas, que expostas tinham que ser até apoiadas, e tive a felicidade de, mais tarde, ir até Atenas e conhecer o Museu das Cicládicas. Realmente uma emoção muito grande ver todo este percurso, todo este percurso. E as Ilhas Cicládicas, essas esculturas são de 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, de uma essencialidade maravilhosa. Então, no mestrado, eu apresentei essas figurações, não é? Esses humanoides, mas eles se apresentavam assim, sem base. E quando eu queria uma base, eu criava conjuntos, não é? Para que um apoiasse o outro. Então, tem um sentido também social e humanista aqui, no sentido do apoio, de que um apoia o outro. E quando eu fui fazer a instalação para o meu mestrado, eu, quando estava no processo, em 91, fui convidada para fazer uma residência na Hungria, numa cidade chamada Kecskemét. Fui lá, uma tradição muito grande em cerâmica, a Hungria toda. Conheci Pécs, a primeira capital de lá, com ateliês incríveis, e fiz essa residência e fiquei impactada também com as construções austro-húngaras e sempre tive uma relação muito feliz com a arquitetura. Eu sempre me identifiquei com elementos arquitetônicos e aí eu comecei a construir essas torres, esses arcos, não é, significativos, esses arcos. E então eu fiz essa grande instalação no Museu de Arte Contemporânea do MAC da USP, e com 3 toneladas de terra, onde eu regava diariamente e as argilas se expandiam, retraíam, então elas tinham muita vida, não é? Muita vida, além de todas essas construções. Então os humanoides, eu digo que encontraram um ninho, não é? Porque eles se relacionavam com todos os elementos arquitetônicos. E na época também a exposição teve uma duração longa, mas teve também em maio, que era o mês das greves, e tivemos uma mesa redonda e foi muito incrível como
os professores que participaram dessa mesa, eles, eles, eles tinham, eles encontravam, cada um dentro da sua área, encontrava uma relação, uma poética, ou seja, o pessoal da geologia, o pessoal da filosofia, os colegas da arquitetura, os colegas da economia, cada um fazia uma leitura, porque inclusive havia um moto contínuo de uma música contínua, e cada um se referia a esta montagem, a esta instalação, dentro do seu universo de atuação. Então foi algo bacana. E aí, depois desse mestrado, claro que há outros trabalhos em desenvolvimento, mas aí eu passo aqui para o lugar com arco, que é o meu trabalho de doutorado. Então, essas viagens assim que a gente faz, que eu faço pelo menos como residência, são muito significativas, porque cada espaço me dá uma possibilidade de criação, me dá uma energia e me dá uma reflexão sobre o que é possível fazer e uma inspiração. Vou dizer que inspiração, ou seja, inspiração é muito suor, é igual a suor. O Nelson Lerner dizia assim, inspiração é muito suor. A inspiração é 99% de suor e 1% de trabalho, enfim, de transpiração. Então, realmente. Aqui eu fiz uma exposição no Museu Brasileiro da Escultura, no MUB, mostrando todo esse processo evolutivo do arco, não é? Até que depois, então, eu fiz um projeto para edificar esse arco, e esse arco se transformou num monumento que está na frente da Escola de Comunicações e Artes da USP. Então, não vou entrar em muitos detalhes, mas este arco tem claro que todo tem uma conceituação, um significado, ele tem uma passagem em perspectiva, ou seja, ele se relaciona com o tempo e o espaço, porque uma universidade é uma passagem significativa, ou seja, a porta se abre, podemos passar por uma porta e a abertura, não é? Ao sair pode ser significativa e maior, enfim, tem toda uma relação assim com a vida, com a passagem, não é? E quem tiver interesse em ter mais informações sobre todo esse processo e o significado disso, no meu site está tanto o mestrado, o doutorado, como o memorial de um percurso, tá? E aqui o arco, o outro lado do arco, né? O outro lado do arco, e foi importante que eu fui, na época, a direção da ECA e disse assim, olha, eu quero fazer um monumento aqui. Apresentei o projeto e rapidamente foi aceito, e aí construí esse arco, um arquiteto que trabalha com argamassa armada, o Aldênio Barreto, nordestino, ele veio e construiu claro, com a minha presença e com o pessoal dele, e com a tecnologia que ele tem. Aí, como eu disse para vocês que cada espaço me dá uma possibilidade criativa, uma inspiração, eu fui para o Pantanal e fiquei fascinada com o Pantanal, com as árvores e com os bichos que eu vi. E aí eu comecei a criar a fauna fantástica. Esses são os primeiros, aqui está 2006, esses e antes desses, essa fauna fantástica, que eu, daquele módulo que eu chamo de grão, começo a recortar e a criar todas essas possibilidades da fauna fantástica. E eles vão se desenvolvendo e se transformando em outras possibilidades. São os bichos, e que eu chamo a fauna fantástica, por quê? Porque eu não penso assim, vou fazer tal bicho, uma girafa, um elefante, não. Eu vou recortando, vou emendando, vou sobrepondo, vou criando, e ele aparece. E a identidade dele se dá pelo olhar de cada um, né? Cada um que vê identifica alguma possibilidade,
um animal conhecido ou não, ou uma criação, não é? Uma criação poética. E aqui vocês veem que alguns eu começo a fazer uns grafismos, porque em 2018 eu vou fazer a formação em Zentangle, lá na Ilha de Rhodes, em Boston. Eu descobri esse método, um método que não é acadêmico, um método muito livre de desenho, que eu chamo de passeio do ponto. Depois eu volto a ele. Por que eu chamo ele de passeio do ponto? E que tem a ver com o Paul Klee, ele dizia que a linha é o passeio do ponto, não é? O passeio do ponto de um ponto for numa linha. Então, enfim, é uma coisa bem interessante isso, e gostei muito de todo esse processo porque ele é muito inclusivo. É um desenho para quem sabe, para quem acha que não sabe desenhar. Muita gente dizia, eu não sei desenhar, todos sabem desenhar. É uma coisa muito interessante essa metodologia criada por um casal aí, ela é bióloga, enfim. Depois eu volto a esse assunto. E aí me convidam para ir para a China para fazer um trabalho num museu, em International Ceramic Museum, em Fuping, na China, e a oportunidade de passar 40 dias na China, trabalhando nos ateliês, juntamente com outros latinos, mas cada um fazendo o seu trabalho, e desenvolvi uma grande instalação que eu chamei Brazilian Pantanal, Brasil-China, Fupim, outubro de 2003. 2000. Então, foi uma experiência muito enriquecedora, pude depois viajar com o grupo e conhecer um pouco daquela região da China. Foi muito curioso que eu disse assim, puxa, China, eu vou nadar na porcelana, né? Eu vou mergulhar na porcelana. E aí eu perguntei para o pessoal, escuta, quais são os materiais que vocês têm? Eles falaram, todos os materiais. Eu falei, maravilha, mas não é bem assim, não é? As regiões que têm porcelana na China não são todas. Aqui, no caso, é perto de Xi'an, aqueles guerreiros eternizados, vocês já devem ter ouvido falar, que são todos feitos de barro, porque é uma região que a qualidade da argila, o tipo de argila é uma argila vermelha. E, no caso, a chinesa é mais para o norte. Enfim, tem regiões, claro que com condições geográficas específicas, onde a terra que se decompõe, as pedras que se decompõem com a intempérie, elas fazem um percurso se contaminando de outros materiais, de óxidos, não é? Ou então eles ficam armazenados nos lugares e isso que lhes dá essa característica de cor, não é? Então, a cerâmica realmente é um mundo muito complexo e infinito de possibilidades. Aqui, com esse mesmo módulo, o grão, os bichos, que eu dou continuidade, eu fui convidada para participar de uma exposição na Brasiliana, na Biblioteca Mindley, da USP, e era uma homenagem a Darcy Ribeiro. E gosto muito e comecei a pesquisar as tribos que ele apoiava, que ele estava presente, e através desses desenhos, criei os desenhos que tinham uma imagem daquela tribo e coloquei esses desenhos nesses bichos, porque era um Pantanal, não é? Homenagem a Darcy Ribeiro na Biblioteca Brasiliana. Então, vejam que um elemento vai se transformando e vai se recortando e vai se somando e criando essas possibilidades. Aí, em 2018, me convidaram para uma residência na Índia, residência no Uttarayan Art Center, Vadodara, Índia. E como sempre que eu vou para algum lugar assim tão exótico como a China, como a Índia, como a Hungria, exótico para mim daqui, não é? O que eu faço? Eu não levo ideias, não levo projeto nenhum, não. Eu vou com a minha cabeça livre para descobrir outras possibilidades, né? Para descobrir outras possibilidades, isso é muito importante. E aí fico andando no lugar, tal, e as residências são de 30 dias, 40.
e eu fico andando no lugar até que faço uma escolha. E na Índia eu fiquei andando nesse Uttarayan Art Center, uma área imensa, muito bonita, sabe, muito especial. Inclusive o proprietário desse Uttarayan Art Center também tem uma galeria, uma grande galeria na cidade, onde todos os trabalhos dos latinos, aqui nós fomos, eram 14 latinos e 6 indianos trabalhando nos ateliês, foram expostas. E eu, bom, o que eu vou fazer? E fui andando, pensando. Depois, no terceiro dia, eu vi uns ninhos que eu nunca tinha visto com este formato, sabe? Uns ninhos caídos aqui. E eu perguntei para o nosso translator, não é, para nosso guia, é, o que é isso? Ah, são ninhos. Os passarinhos vêm, eles fazem esses ninhos, depois vão embora. Depois que, da época, os ovinhos, né, os passarinhos nascem e eles vão embora. Eu falei, posso pegar? Sim, pode, claro. Aí eu fiquei fascinada com esses ninhos e eu transformei esses ninhos em cerâmicas. Eu melei, preparei uma argila líquida e banhei esses ninhos e fiz uma série deles. Vocês veem que aqui tem um inteiro, outro com um certo recorte aqui que já está desgastado pelo tempo. E eu descobri que coisa mais incrível, esses passarinhos fazendo esses ninhos são os verdadeiros arquitetos, engenheiros, porque eles fazem esse ninho, eles ficam pendentes, a entrada é por uma boca que eles deixam bem pequenininha para que os predadores não entrem, e lá dentro tem umas bolsas ainda que recebem os ovos. É algo assim fenomenal, maravilhoso, esses ninhos, e eu então comecei a coletar esses ninhos, alguns que ainda não estavam caídos, nenhum ficou homeless porque eles já estavam em outra, já tinham migrado para outros lugares em função da temperatura e do clima. Eu comecei então aqui a melar esses ninhos e eu fiz e também a fazer umas placas assim com certas ondulações, como o seu, porque eu ficava olhando para o céu, procurando os ninhos nas árvores, não é? E pedia para o pessoal com uma vara bem alta pegar esses ninhos e eu fui fazendo esse trabalho e aí fiz umas placas com referência ao céu, não é? E com desenhos de ninhos, de ovos e tudo referente a isso que eu estava fazendo. E aqui um ninho que caiu e fez esse plástico, eu achei tão bonito que eu falei, isso já é uma obra, né? Já é uma obra, já é um trabalho. Bom, depois disso, então, estive na paisagem de nuvens, fiz essa paisagem de nuvens numa exposição do Museu de Design em Barcelona, Espanha, e é uma cerâmica que a proposta era fazer cerâmica para arquitetura e lugares públicos, e algo que eu já fazia, ou seja, o meu trabalho eu tenho trabalhos de várias dimensões, ele pode ter 10 por 10, 20 por 20, mas também tenho esses trabalhos que instalo em hotéis, em residências, em edifícios. É um trabalho público, não é? É um trabalho público, ele se desenvolve, ele tem, aqui deve ter o quê? 2 metros esse comprimento, e foi muito interessante essa exposição em Barcelona. Fui convidada também por uma manufatura para fazer uma residência lá. E este módulo que gerou outras possibilidades, como por exemplo essa pipa. Essa pipa, eu fiz numa escola, a Nachman Bialik, e é uma pipa da liberdade, uma homenagem ao poeta Bialik. E aqui as crianças ficaram encantadas. Eu pedi para o meu fotógrafo na época, o Ale Asbun, eu disse assim, Ale, vai fotografar para mim? Ele veio e falou, essas crianças são muito
muito metidas. Elas queriam ser fotografadas. Olha só essa daqui que faziam sombra. Eu falei, Ale, é a melhor, olha que coisa mais linda, não é? Essa pipa aí, que aqui desse lado esquerdo era um espaço vazio. Então, realmente, ela tinha a direção do céu, do voo. E aqui uma exposição Múltiplos Únicos, na Fundação Mokichi Okada, Solo Sagrado de Guarapiranga, um lugar que desde muito tempo, não o solo, mas a Mokichi Okada, ela sempre, o princípio do Mokichi Okada era o bem, o belo e a verdade. Então, na década de 80, 90, eles tinham muita abertura, e ainda tem agora no Solo Sagrado, para exposições de arte. Eles oferecem cursos de cerâmica. A cerâmica realmente é um material que, como eu disse, a porcelana era considerada ouro branco, não é? E do Oriente, depois da Europa, e a cerâmica é um material assim que eles se expressam desde a antiguidade, não é? E com resultados magníficos, vocês com certeza conhecem, e realmente é muito linda. E a Mokichi Okada, então, sempre abre as portas, convida, premia e adquire obras dos artistas. E com esse mesmo módulo, não é? Essa instalação que eu fiz lá, e como eu falei para vocês que a cerâmica é um material resistente à intempérie, não é resistente a pancadas, né, quedas, mas a intempérie, sol, chuva, ela se presta perfeitamente ad eternum, posso dizer, tanto assim que vocês viram, se vocês conhecem, devem conhecer os guerreiros eternizados de Xi'an. É um sítio arqueológico que foi descoberto no século XX e se remete ao século V, VI da China. E por que isso? Ou seja, porque esses guerreiros, com o tempo, foram sendo enterrados, e a população da região sabia que tinha um tesouro lá dentro dessa natureza, mas por terem receios de maus augouros, maus olhares, eles nunca cavaram. E todo esse espaço arqueológico de Xi'an, que é considerado uma das maravilhas do mundo, ele ficou preservado, não é? Porque ele não enferrujou, o que tinha de ferro enferrujou, o barro se preservou. E é uma coisa muito grandiosa. Eu estive lá, realmente é algo magnífico. E tem toda uma história, o porquê que eles fizeram, o porquê que ficou lá, não é? Enfim, não vou entrar nessas questões agora porque não dá tempo. E aqui, desenvolvimentos, por exemplo, em residências, aqui numa outra, aqui uma dança dos golfinhos, aqui nesse caso é a revoada, não é? A revoada. E aqui outras obras em espaços, não é? Aqui um espaço exterior, aqui um espaço interior, e essa relação de arte e arquitetura realmente sempre me interessou e sempre me agradou, e eu sempre tive uma relação muito próxima com ela, não é? Ou seja, tanto por expor meus trabalhos e criar um site específico para cada espaço, eu crio uma obra, cada espaço arquitetônico, como também fazer, produzir os elementos arquitetônicos como esses arcos e essas torres, não é? Produzidas por mim depois que eu visitei o Império Austro-Húngaro. Tá? Aí, mais recentemente, eu fiz essa exposição, Uma Viagem pela Diversidade e Liberdade, no Clube Atlético Paulistano. Eles criaram lá uma comissão, sempre a galeria fica aos cuidados do Departamento Cultural. Eles criaram aqui uma comissão de diversidade e me pediram para fazer uma exposição que tivesse esse assunto. Então eu foquei minorias, não é, e gênero. Então nessa exposição apresento todo esse percurso,
como esse aqui, por exemplo, tem umas procissões de imigrantes, aqui uma situação onde os grafismos indígenas, povos primários, primitivos, estão presentes, se contrapondo a um elemento europeu, enfim, todas essas possibilidades e leituras minhas. Quando eu estive lá, toda vez que vinha alguém queria falar comigo e me dava uma leitura dessas obras, o que foi, achei muito bacana. Isso que é uma obra aberta, ela não tem uma única interpretação, isso que eu acho bacana, não é? Então, eu deixo sempre o público assim, à vontade para me dar um feedback do que sente, do que vê, e é muito inspirador, muito incrível, porque você vai descobrindo o que nem você vê como artista dentro da tua obra. Claro que para mim tem um significado, não é? Tem um percurso, mas é interessante como os outros também podem interpretar isso, por isso que eu digo uma obra aberta a interpretações e dentro do universo de cada um. Aqui, essa é uma viagem pela diversidade e liberdade. Numa das paredes eu coloco essas esferas, e essas esferas são todas furadas, e cada furo se conecta com o outro através de uma linha vital, né? Como se fosse sangue, mas não é sangue, é amor, é vida. Então essas conexões entre as comunidades, essas conexões entre as cidades, as conexões entre o universo. E aqui a liberdade, né? Aqui a liberdade dos voos. E aqui a mais recente exposição no Museu Oscar Niemeyer, Perpétuo Movimento de 2023. 2023, 2024, ficou 6 meses, de junho a fevereiro, mais, né, do que 6 meses, uma exposição muito bacana, um museu com uma super infraestrutura, apoio para expografia, para instalação, enfim, muito bom, muito bom, muito bacana. E aí, isso daqui é um recorte da minha produção. Às vezes o pessoal diz assim, puxa, você ocupou 500 metros de uma sala, é o que? Uma retrospectiva? Não, não é retrospectiva, é parte da minha produção. Aqui é a Babel, aqui é ondulante, aqui também é ondulante, aqui a dupla, cada uma tem um título, não é? E uma inspiração para ter chegado aí. Olha, flutes, transversos, né? Cada uma de uma maneira diferente, vai se compondo e vai criando as outras possibilidades, e composições e estruturas. E aqui essa instalação das flutuantes, né, que eu jogo com a sombra também, ou seja, uma iluminação que dê essa possibilidade dessas sombras, e então é a matéria e a sombra, e fica numa conversa assim bastante que me agrada, que dá possibilidades, e à medida que você vai se movimentando por volta dela, não é? Você vê outras possibilidades, então tem um dinamismo. E aqui os voos, não é? Os voos e as flutuantes e as esculturas aqui, então todo esse espaço aqui foi feito assim foi projetado para receber esses trabalhos, ou seja, não é o espaço que foi projetado, as obras, houve uma expografia para que elas ocupassem esse espaço. E aqui, os humanoides, como eu disse para vocês, eles são elementos, para mim, figurativos que se desenvolveram das ilhas com a referência dos humanoides, dos semideuses das Ilhas Cicládicas, e como eles não têm um apoio por si só, eles ficam, no caso, quando eu fiz o mestrado, eu fiquei muitos na terra, né, que eu pus aquelas 2, 3 toneladas de terra,
e outro, mas depois eu comecei a ver que as possibilidades eram muitas. Cada vez que eu manipulo, vejo outras possibilidades quando eu me proponho a isso. E aqui, então, os conjuntos desses humanoides formando grupos. Aqui a exposição, os bichos, né? Vários bichos aqui expostos. Aqui a cultura. E aqui explorando outras escalas, não é? Aqui nós temos obras menores de 30 centímetros, 20, 40, enfim, todas essas possibilidades são muito ricas, não é? E cada um tem um sentido. Aqui é um abraço, porque elas se encaixam. Aqui é ordem no caos, porque eu pego um módulo, decomponho esse módulo e cada pedaço deles constrói uma nova escultura. Então, há uma relação entre esses elementos, mesmo que não seja expressamente aparente, mas eles têm, a visualidade nos leva a ver que há uma informação entre um elemento e outro, porque eles derivam de um único módulo. E aqui a parte de ensino, a escola de comunicações, onde eu por 30 anos lecionei, os alunos, os insights que eles tinham por cada toque que eu dava, aqui as propostas. A um começo, a proposta é trabalhar em sala, e depois eu dei a proposta de invadir o espaço externo. E aí cada um, claro, selecionei poucos, mas há muitos, não é? Cada um desenvolveu e levou a Gila para o espaço externo, explorou e criou o seu trabalho. E aqui também, cada um desses, sabe, a gente vê rapidamente, mas cada um desses tem uma história, tem uma alma, tem um aluno que por 6 meses ou um ano trabalhou para chegar nessas possibilidades, tá? Aqui é impressões fotográficas sobre cerâmica. Aqui o Kurt utilizou o próprio corpo dele para moldar essas pernas. Então tem toda uma história aí muito bacana. E depois eu desenvolvi, apresentei, criei esses encontros, 1 e 2 encontros internacionais da USP, onde eu convidei vários artistas, esse é da Suíça, esse é do Peru, que mais? Cada um, Megumi é do Brasil, ela é dos Estados Unidos, e aí 3, 4 artistas ficavam no palco trabalhando, desenvolvendo o seu trabalho e o público observando. Então, uma dinâmica grande, porque você vê o processo construtivo, criativo de 3, 4 artistas ao mesmo tempo. Isso foi feito lá na FAO. E o grupo de pesquisa Terra, onde nós criamos massas cerâmicas com expressão própria, ou seja, chama-se naked clay, onde o esmalte não é necessário, porque a cerâmica tem uma textura, uma pigmentação, uma cor diferente, e isso se deu com um acréscimo de materiais, tanto orgânicos como minerais, dentro do corpo cerâmico. Tá? E depois aí depois não, em 18 eu também descobri esse processo que eu falei para vocês, que eu utilizo sobre as minhas obras e também sobre o papel, que chama-se Zentangle. Então eu digo assim que é o passeio do ponto, é uma alusão a Paul Klee, não é? Grande mestre da Bauhaus e artista, e onde todos podem desenhar. Então vocês veem esses desenhos, às vezes você puxa, que complexidade, mas parte realmente de um pontinho que você vai riscando, 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 e é um método que não tem rascunho. Você pega a caneta e o que saiu, sai e sai bem. Então eu tenho grupos, tive grupos grandes de Zentangle e ainda tenho uns grupos, e aí a criação e a quantidade, deve ter uns 200, porque era um desenho semanal durante a pandemia, o que também me propiciou ficar em muito contato com meus netos, porque eu não os via, eles moram fora, e eu fazia desenhos com eles pelo Zoom. E esses grupos que eu estou dizendo eram tanto presenciais como também pelo Zoom na pandemia, então foi algo realmente significativo aqui.
E, gente, obrigada pela atenção e presença, os meus contatos, mais informações, visitem o ateliê, me avisem, será um prazer recebê-los para um café lá e as Muito fotos, bom. os créditos das fotos. Se tiverem alguma pergunta, hã? Muito bom. Gostei Beleza, muito. beleza Que de bom. trabalho. Parabéns, Norma. Obrigada, obrigada, Beleza obrigada. de trabalho. Parabéns, Norma, muito Muito lindo. bom, muito bom. Obrigada. Muito bom. Uma Parabéns. beleza, Maravilha, Norma. muito lindo, Parabéns. parabéns. Agradeço a todos vocês Gostei bastante. a Muito clara a sua presença e exposição. Muito claro. Você contou do seu percurso, nos Aham. levou pela mão. Que bom. Ixi, saiu de novo. Espera aí um pouquinho. Sim, o trabalho saiu, mas vocês não. É, não, Visualizar, verdade. padrão, lado a lado, Pronto, lado a agora sim. lado, galeria. Eu estou vendo vocês, ó. Agora estou É, vendo vocês. isso. Não, eu estava vendo também. Atrapalhou, eu estava só com uma coluna de vocês. Não, Que não, bom, mas é não. gostoso Fica só para ver. você. É gostoso ver a todos aqui, não é? É. É muito bacana. Gostei muito. Obrigada. Gostei muito. Obrigada. Parabéns, Norma. Também gostei Parabéns. bastante. E Náudia. é incrível a gente ver da... como que Olha chama? aqui. A substância que se faz a arte. Argila no É, da caso, argila cerâmica. bruta sair coisas belíssimas, né? Criar Muito coisas tão legal. belas. É O plasmar Roberto, mesmo, né? é. É Roberto plasmar. Matiello está aqui. É. Roberto. Ô, Norma, parabéns, olha, maravilhoso, viu? Realmente muito bonito, está de parabéns. Eu queria fazer uma pergunta para você. Pois não. Quando existe uma obra que não é solicitada, quer dizer, uma obra que você vai fazer porque você resolve fazer uma obra, você Sim. já sabe o que você vai fazer ou você vai fazendo e a criação aparece? Olha, é assim, sempre que tem um estímulo, claro que você se força, não é? Como o Nelson dizia, o Nelson, 99% de... O que é uma obra? 99% de transpiração e 1% de inspiração. Então, por exemplo, quando eu fui para a China, o que eu vou fazer? Fiquei procurando, visitando. Foi a oportunidade de visitar a fábrica, a manufatura e ver como é que eles vivem, não é? Bem diferente do que a gente. E aí eu vi umas extrusoras. O que é extrusora? É uma máquina que tem um perfil. Eles colocam o barro lá e o barro vai saindo naquele perfil. E na China se tem muito a valorização da arquitetura de várias épocas. Cada imperador tinha um design de construção. E eles ainda reproduzem isso. Então, estavam sendo reproduzidos esses perfis, e eu falei, pô, vou fazer meus bichos daqui. Eu tinha ido para o Pantanal, eu estava excited com o Pantanal, né? E aí, com esses perfis, eu criei toda essa instalação imensa de bichos do Pantanal brasileiro. Claro, eram bichos da minha fantasia, não é? Mas, mesmo quando não há uma solicitação, é um processo contínuo de criação. É uma necessidade vital. Ou seja, você vai olhando as coisas e tudo te dá um insight. Não é uma determinada forma. Se eu vou numa exposição, com certeza eu saio com uma vontade de fazer alguma coisa, de transformar, tive uma ideia, mas não necessariamente que seja uma solicitação, não. A solicitação o que nos faz é direcionar mais, talvez, não é? O trabalho. Direcionar. Ô, Norma, Legal. só mais uma coisa. Desculpe, como isso se chama site specific, não é? É um consultório médico. E qual é a especialidade? É geriatria. Então, o que você vai fazer? É um consultório médico. Qual é a especialidade? Cardiologia. O que você vai criar para aquela parede? O que você vai criar para ter esse ambiente dinâmico e que tem a ver, que não é uma coisa formal e linear.
Não é linear, né? Não é linear. Norma, depois eu não faço mais pergunta nenhuma. Só queria saber, Imagina. qual é o teu Prazer. processo de trabalho? Você chega de manhã, 9 horas, 10 horas, senta e começa a trabalhar, ou você espera a inspiração chegar para começar? Não, trabalho, porque sempre a inspiração vem antes. Ou seja, o insight, eu digo que é o insight. Opa, sabe, o insight. Por exemplo, quando eu dou os workshops de modelagem, agora, depois da pandemia, eu até parei um pouco. Então, eu dava um dinamismo, os workshops não era ensinar técnica, mas era provocar o criar. Isso é sempre importante para mim, provocar o criar. Então, por exemplo, dava uma proposta de modelagem, de olhos fechados, ou com uma música, ou com cheiro, a pessoa mexia e depois eu pedia para passar esse trabalho para o vizinho, e o vizinho interferia nisso, e depois construíamos uma única instalação. Então, tudo isso provoca a criação. Não é? E daí também vem o meu material, ou seja, puxa, eu fiz isso, fiz aquilo, olha que interessante, tive essa ideia. Então, é contínuo, sabe, Roberto? É contínuo. Legal. Muito bom. É realmente contínuo. Valeu, Legal. obrigado, viu? Ângela. Oi. Eu achei muito interessante o seu insight sobre o ninho dos pássaros na China. Aham, Você ficou sabendo qual era o pássaro, o nome do pássaro, que tipo de sim, pássaro sim, sim, desses ninhos? sim. Foi na Índia, tá? Em Vadodar, na Índia. Mas olha, eu Ah, foi sim, na eu Índia? sei. Os Achei que era a ninhos foi. China. Não, na China foi o Pantanal brasileiro. Que Ah, eu é peguei verdade, é uma na Índia. era uma manufatura de cerâmica que fazia cerâmica, não é? Teu Fazia, pé, o teu pé, fazia tanto cerâmica opa, que utilitária e susto. desenhada, como também elementos para construção, não é? Então, tem uma extrusora com perfil, e aí eu fazia os bichos, transformei aqueles elementos que saíam, né, pela extrusora. Imagina uma máquina de macarrão que você põe a massa e saem os fios. Só que em vez de ser buraquinho redondo, é quadrado, é linear, então saía daquele jeito. Agora, na Índia na Índia foram os ninhos. Fiquei lá andando. Tinha uma coleção de salas, assim, um corredor imenso com várias salas e com várias manifestações artísticas de grupos, porque, sabe, não é unânime. Tem tantos grupos que se expressam de uma maneira diferente. A Índia é muito rica. Taj Mahal, vocês veem, em volta de Taj Mahal, ainda o que tem de gente trabalhando em pedra, graças a esse acontecimento. E em outros lugares, é uma coisa fantástica. E aí eu fiquei olhando, e esses ninhos, eu fui procurar assim, é um passarinho pequenininho, e eu posso até mandar para vocês, que ele vai tecendo esse ninho, vocês Com o não bico, não é? acreditam. Com o bico, Muito ele legal. traz aqueles fios. Mas olha, se você abrir aquilo, eu não abri, mas já tinha alguns rasgados, é impressionante o que está lá dentro, aquelas bolsas que mantêm os ovos, sabe? E a parede é dupla, para dar um conforto térmico. Gente, Muito esses legal. Ô, passarinhos Wagner, eu estou sem conseguir achar a pequenininhos. mãozinha. Hã? É que eu queria te fazer uma pergunta, eu não estou achando a mãozinha aqui, é Regina, desculpa te incomodar. Imagina. Mas é sobre, eu que te perguntei pela Celeida, a Celeida foi minha amiga há Ah, muitos sim, anos, e sim, ela fazia aqui o ninho do João de Barro, eu tenho, sim, 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 ela me É. deu de presente. sim. E eu tenho várias obras dela aqui, né? Ela era Aham. professora do Parque Lage, Sim, de sim. Uhum. e ela fez umas coisas muito interessantes, entre elas o ninho. Aí eu achei tanta É. coincidência, só Aham. que é feito na Índia, né? Na É. Índia, com É um pássaro diferente. O daqui é do João de Barro, que tem Aham. aquela. Ele se protege, né? Sim, É mas Sim. muito Uhum. então, ela fez do João de Barro, mas você sabe que é, tem uma amiga que foi para Visconde de Mauá e me uhum. trouxe um ninho desses.
em forma de gota. É Ah, tá. raro, mas ela me Aham. trouxe, porque aí sempre para os meus alunos diziam assim, olha, gente, quem anda aí pelo interior, pelo mato, vendo um ninho caído, me tragam. Então eu tenho vários Isso. ninhos que o pessoal foi Legal, trazendo, colecionando para mim. legal. Não é só Angela, isso. Desculpa aí. E a tranquilo. Celeida, ela fazia intervenções com o corpo dela, o Com o corpo barro. dela. É É, fantástico. muito Ela morreu lindo, em lindo. 95 já, né? Já tem algum Eu tempo. estive com ela no Rio umas 2, 3 vezes, fui até o Era ateliê muito dela, amiga minha, muito. muito Uma bacana. pena. Morreu super Pessoa nova. morreu, uma É, pessoa maravilhosa, trabalhou com presidiários, enfim, fazia um Isso trabalho mesmo. assim. é, É. legal. Não, Muito Que bom bom. que vocês se conheceram. É, legal. É uma tribo, Mário, É, ceramistas é uma tribo. Mário, com certeza. Quero parabenizar essa eu palestra da Norma, entrei no porque eu site, moro em Curitiba mandaram e Ah, tive a oportunidade de apreciar a exposição lá no Museu Oscar Niemeyer. E muito interessante essa imersão na exposição, porque são obras 3D, são instalações, né? E a cada movimento que você faz e gira, você vê novas perspectivas, incluindo as sombras e a iluminação. isso. E com essa palestra, deu para perceber a amplitude do teu trabalho ao longo do tempo. Então, ficou mais, deu para conhecer mais o teu trabalho do que só daquela exposição, evidentemente. Muito obrigado. Obrigada, Mário. Que bom que você viu, que prazer. Eu fico contente quando alguém chega e fala assim: olha, eu vi a tua exposição e eu digo, ah, que legal! uhum, Eu quero agradecer a Dáurea, porque é, ela que me indicou, ela falou assim: olha, ela me apresentou o Wagner, o pessoal aqui é, do Arte do eu agradeço Encontro. também. Ó, Muito bom. muito querida. O Mário é curador da Casa Modernista de Curitiba. Ele veio Uau! fazer uma apresentação e ficou no grupo. Que ótimo! Não é, Foi Mário? muito Mário, interessante. então você É. conhece muita gente querida, o Enio Marques, o Fernando Veloso, ah? A É, Clarete, não? então, lá do MON eu conheço a Consuelo, conheço, que é uma curadora também de exposições lá. Então, ela é filha do arquiteto que fez essa casa onde eu fiz a exposição para vocês, Muito bom. há 2 anos ou mais, né? Aham, E para é. mim foi um fato importantíssimo na minha vida poder Aham. participar desse grupo, porque eu aprendo a cada semana que eu participo aqui. Viu, Vocês são Mário? Mas muito, você sabe, muito legais. Muito. eu tenho um carinho muito grande por Curitiba, porque, como eu disse, na década, lá pelo 72, 73, eu fui premiada no Alfredo Andersen, não é? Depois fui premiada no Salão de Curitiba mesmo, e aí veio o convite para exposição para o MAC, eu conheci todos os intelectuais, artistas da Secretaria de Esporte e Cultura, não é? Então eu tenho um relacionamento muito, muito bom e muito amplo, e querido e, enfim, lá em Muito legal. Curitiba. Ari, Norma, em primeiro lugar, queria agradecer a palestra, realmente foi fantástica. Eu acho que você juntou a sua sensibilidade e a história de artista com a didática de professora que você é também. E eu só queria compartilhar que me veio à mente uma coisa, quer dizer, como o Mário disse, a gente aprende muito nesse grupo. E uma coisa que eu nunca tinha percebido e me caiu a ficha, essa questão da argila, né? Quer dizer, cada material tem a sua composição, como é que ele se torna um objeto de arte. E a argila tem uma coisa muito característica, como você falou, quer dizer, ela pode ser moldada, ela pode ser trabalhada, né?
e cria coisas fantásticas, né? Esses animais que você criou, você, em parte, você também é Deus, né? Porque você criou animais novos. Muito obrigado, valeu mesmo. Muito legal. Obrigada, Ari. Obrigada a todos. Legal. Obrigada. Norma, Gostoso receber é, perguntas. Sim, sim. Norma, uma curiosidade. Ali, desculpe, sem querer, eu te coloquei no mudo. Norma, uma curiosidade. Aonde você consegue argila branca? Ah, tem fornecedores aqui no Brasil, né? Ah, Aqui em São Paulo mesmo, eu, o meu processo de trabalho, Mário, você deve ter visto lá naquele filminho que rodou lá, como é que eu faço, como eu modelo, depois eu faço um molde, faço a reprodução com barbotina. O que que é barbotina? É um barro líquido, eu multiplico, como é que eu corto, tem uma dinâmica assim, eu legal. vou ver se eu ponho um Coloca videozinho aqui aí no para grupo. vocês verem, né? Coloca, seria uma Tá boa. no, tá no YouTube, tá no YouTube. Eu mando o link, tá? Porque Tá, eu não sei se ótimo, tá. ótimo. Legal. E é muito interessante, porque olha, isso é uma coisa assim. Por isso que a de Curitiba chama Perpétuo Movimento, porque quem fez a apresentação do trabalho, ela me via no ateliê e falava assim: para. Eu falei, para nada. Perpétuo Movimento. Mas essa argila, então, Wagner, olha, tem as Sim, importadas e as nacionais. Então, sim. tem várias nacionais, Tá. como é que chama? Ai, eu posso pôr Porque no grupo. é difícil É, imaginar uma argila branca, né? Eu nunca é. vi. É uma coisa Ah, não, mas curiosa. a porcelana é uma argila branca. Pois É, é. é. É E agora, interessante, mas e nunca pensei assim a respeito Ah, disso. porque se fala porcelana e barro, tá igual, ou seja, se fala É, assim, cerâmica, quando eu falava assim, o que que você faz? Cerâmica? Ah, minha mãe também faz, minha vizinha também faz, ela pinta, ela borda. Não, tudo bem, tudo é possível, porque é um material tão acessível aqui, não é? É um material barato, é, acessível e muito terapêutico, muito extremamente legal. terapêutico. Você pega É, aquela base, vai apertando, vai modelando, sabe? É muito terapêutico, é visceral o processo. Tanto assim uhum, que quando o meu primeiro potinho ficou imagino. pronto lá Uhum, na FAP, eu fiz assim um potinho, era um cilindrinho, sabe, de barro é, vermelho, e eu fiz uns desenhos à la Torres Garcia, que eu muito gosto de legal. Torres É, Garcia, né? Quando ele saiu, mas olha, eu tive realmente chama retrocesso assim, eu me senti um homem das cavernas ocupando um espaço com aquele pote, nunca vou esquecer. é Parece muito que foi bom. uma coisa xamânica, sabe? Aham, aham. Foi, Olha, mas foi. Foi muito forte. E o pessoal fica assim. Muita gente começa a mexer no barro, fala assim, ih, o vírus pegou, né? Vira muito ceramista. legal, muito bom. É interessante isso, que é a segunda apresentação assim Ah, de percurso artístico de artista plástica. Então, a primeira foi aqui a Helena Ribeiro, que é nossa colega lá do Fernão Dias, e ela foi contemporânea sua da FAP, porque ela fez FAP também, e em também que foi muito época? interessante. Em que época? Qual é o nome dela, Mário? Também é É. início da década de 70, enfim, Aham, por então aí. devo conhecê-la, devo Vocês se conhecê-la. cruzaram, certamente vocês se É, cruzaram. com E o que é certeza. interessante, que nós vamos também, nós temos agora um ciclo de literatura, que foi sugerido pela Lúcia, pelo Ivan e tal, e que Aham. está sendo muito interessante. E nós Ah, vamos ter um escritor aqui, que até foi professor da Lúcia, eu creio, né? O Eurico Cabral de Oliveira, não foi, Lúcia? Oi. Então, ele tem um livro que está sendo assim muito legal, enfim, tá muito elogiado, que é Guaporé, e ele vai vir conversar a respeito. E ele é um cara que também que vive, adora
navegar, né, com canoa e tal. Ele fala que ele é um naturalista. Então, acho que vai ser uma coisa interessante. É diferente, né, de nós, que a gente é leitor e vai falar sobre o livro, vai vir o próprio vir conversar com a gente, que Certamente. deve ser, que é o teu caso. Você vem falar sobre a tua obra, então é interessante, né? Enfim, na semana que vem, viu, Norma, pessoal, nós vamos ter vão ser 2 apresentações, mas a primeira vai ser sobre a Segunda Guerra Mundial e depois sobre a FEB, né? Que enfim, é a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E aí vem um colega de ginásio meu, que já fez uma apresentação aqui sobre o Caminho de Santiago, que é o Newton Campana Fontes, que é amigo também do Roberto e do Carlos, né? É lá da Lapa, a gente morava lá na Lapa, jogávamos bola por lá e tal. Enfim, e ele é uma pessoa assim muito culta e curioso e tal, e ele vai fazer uma apresentação assim em 2 atos, vão ser 2 dias. Então é isso, pessoal. Ótimo. Bom, Norma, agradeço muito a tua disponibilidade, foi muito legal, tá? Obrigada, Eu obrigada. creio que a gente já terminou as perguntas, né? Então, ficamos por aqui e até uma próxima. Vamos ver aí no futuro eu vou vir falar com você de novo, Norma, para alguma outra Claro. apresentação, tá bom? Ótimo, muito bem, Ok. muito obrigada. Tchau, Obrigada. pessoal. Até semana que Tchau, vem. gente. Valeu, Norma. Obrigada, Valeu, valeu. Obrigada, obrigada Tchau, pela paz. atenção, pela presença. Tchau, Parabéns. obrigada. Muito bom. Parabéns, Norma, muito legal. Foi muito legal. Obrigada, obrigada. Tchau, gente. Tchau, Tchau. querido. Tchau, Dáurea.